Este vídeo é apenas educativo e não representa recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos. Antes de investir, avalie seu perfil, seus objetivos e, se necessário, procure um profissional qualificado. Você já imaginou uma empresa que paga dividendos há décadas? E não só paga, mas aumenta esse pagamento ano após ano? É justamente por isso que nomes como Dividend Aristocrats e Dividend Kings chamam tanta atenção de investidores que buscam renda no longo prazo. Mas atenção, ter uma longa história de dividendos não transforma automaticamente uma ação em investimento seguro. Hoje vamos entender o que são os Dividend Aristocrats, o que são os Dividend Kings, qual a diferença entre eles e por que esses nomes aparecem tanto quando o assunto é investimento em dividendos nos Estados Unidos. Antes de falar sobre Dividend Aristocrats, precisamos entender uma sigla que aparece muito nesse assunto: o S&P 500. O S&P 500 é um dos principais índices da Bolsa dos Estados Unidos. Ele reúne 500 grandes empresas americanas de diferentes setores, como tecnologia, saúde, consumo, bancos, energia, indústria e varejo. Mas é importante entender que o S&P 500 não é uma ação específica. Ele é um índice, ou seja, uma espécie de termômetro usado para acompanhar o desempenho de grandes empresas do mercado americano. Quando alguém fala que uma empresa faz parte do S&P 500, isso significa que ela está dentro desse grupo de companhias relevantes do mercado dos Estados Unidos, seguindo critérios definidos pelo próprio índice. E esse detalhe é importante porque, para uma empresa ser considerada Dividend Aristocrat, ela não precisa apenas aumentar dividendos por muitos anos. Ela também precisa fazer parte do S&P 500. Por isso, entender esse índice ajuda a entender melhor a classificação. Agora que entendemos o S&P 500, vamos lembrar o básico. O que são dividendos? Dividendos são uma forma de a empresa distribuir parte dos seus lucros aos acionistas, ou seja, quem tem ações daquela empresa pode receber uma parte do resultado gerado por ela. Mas dividendo não nasce do nada. Ele depende do lucro, do fluxo de caixa, da saúde financeira da empresa e das decisões da administração. Por isso, investidores não olham apenas para quanto a empresa paga. Eles também observam se esse pagamento é sustentável ao longo do tempo. Uma empresa que consegue pagar e aumentar dividendos por muitos anos pode passar uma imagem de estabilidade e disciplina financeira. Mas isso não significa que o pagamento é garantido para sempre. Empresas podem reduzir, suspender ou até cortar dividendos em momentos difíceis. Agora sim, o que são os Dividend Aristocrats? Os Dividend Aristocrats são empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. E aqui existe uma diferença importante. Não basta apenas pagar dividendos por 25 anos. A empresa precisa aumentar os dividendos ano após ano e também fazer parte do S&P 500. Isso significa que essas empresas passaram por diferentes momentos econômicos, como crises, recessões, inflação, alta de juros e mudanças no mercado, mantendo uma política de crescimento dos dividendos. Para muitos investidores, esse histórico mostra consistência, maturidade e compromisso com o acionista. Mas é preciso cuidado. O título de Dividend Aristocrat mostra o que aconteceu no passado. Ele não garante que a empresa continuará aumentando dividendos no futuro. Entre os exemplos mais conhecidos de empresas associadas a esse universo, aparecem nomes de setores tradicionais, como consumo, saúde, varejo, indústria e alimentos. Um exemplo muito citado é a Coca-Cola. Ela é uma empresa global, com marcas fortes e presença em vários países. Esse tipo de negócio costuma atrair investidores que buscam empresas consolidadas. Mas até uma empresa gigante pode enfrentar desafios: mudança de hábitos de consumo, aumento de custos, concorrência, câmbio e momentos em que a ação fica cara demais. Outro exemplo é a Procter & Gamble, dona de marcas conhecidas em higiene, limpeza e cuidados pessoais. Produtos básicos tendem a ter demanda recorrente. As pessoas continuam comprando itens de higiene e limpeza, mesmo em períodos econômicos mais difíceis. Só que isso não elimina riscos. Margens podem cair, custos podem subir e o crescimento pode ficar mais lento. Também aparecem nomes como Johnson & Johnson, no setor de saúde, e Walmart, no varejo. Essas empresas mostram como negócios grandes e maduros podem usar dividendos como parte da estratégia de retorno ao acionista. Mas o investidor precisa separar empresa conhecida de investimento adequado. Ser famosa não significa estar barata, nem ser compatível com qualquer carteira. Agora chegamos aos Dividend Kings, ou reis dos dividendos.
O nome é forte porque o critério também é mais exigente. Normalmente, Dividend Kings são empresas que aumentaram seus dividendos por 50 anos ou mais consecutivos. Isso é o dobro do tempo exigido no principal critério dos Dividend Aristocrats. Mas aqui tem uma diferença importante. Um Dividend King não precisa necessariamente fazer parte do S&P 500. Então, quando uma empresa consegue aumentar dividendos por 50 anos, ela mostra uma capacidade impressionante de atravessar diferentes ciclos econômicos. Mas mesmo 50 anos de histórico não garantem os próximos 50. Empresa nenhuma está imune à crise, endividamento, disrupção tecnológica, mudança de consumo ou má gestão. Por isso, alguns Dividend Kings também podem ser Dividend Aristocrats. Mas nem todo Dividend King é automaticamente Dividend Aristocrat, porque o Aristocrat precisa estar no S&P 500. Diferença entre Dividend Aristocrats e Dividend Kings. A forma mais simples de entender é assim. Dividend Aristocrat é uma empresa do S&P 500 com pelo menos 25 anos consecutivos de aumento de dividendos. Dividend King é uma empresa com pelo menos 50 anos consecutivos de aumento de dividendos, mas que não precisa obrigatoriamente estar no S&P 500. Então, imagine dois círculos. Um círculo representa os Dividend Aristocrats. Outro círculo representa os Dividend Kings. Algumas empresas ficam na interseção. São as duas coisas ao mesmo tempo. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson e Walmart são exemplos frequentemente lembrados nessa conversa, porque possuem décadas de aumento de dividendos. Mas o investidor não deve olhar apenas para o selo. O selo ajuda a filtrar empresas, mas não substitui uma análise completa. Na prática, esses nomes funcionam como uma classificação. Eles ajudam a identificar empresas com histórico forte de dividendos, mas não dizem sozinhos se a ação está barata, cara, arriscada ou adequada para você. Agora vem a parte que muita gente esquece. Ações de dividendos também oscilam. Uma empresa pode pagar dividendos e, ao mesmo tempo, a ação cair. O investidor pode receber proventos, mas perder valor na cotação. Mas para quem pensa em décadas, oscilações de curto prazo podem ser menos importantes do que a qualidade do negócio, desde que a pessoa saiba o que está fazendo. Porque dividend yield alto demais, por exemplo, pode ser sinal de oportunidade ou sinal de alerta. Dividend yield é a relação entre o dividendo pago e o preço da ação. Se o preço da ação cai muito, o yield pode parecer alto, mas isso não significa que o dividendo seja sustentável. Outro ponto, empresas maduras podem crescer menos. Às vezes, elas pagam dividendos justamente porque já não têm tantas oportunidades de reinvestir no próprio negócio. Para analisar esse tipo de empresa, o investidor pode observar alguns pontos. Primeiro, histórico de dividendos. A empresa aumenta os pagamentos de forma consistente? Segundo, payout. Ou seja, qual parte do lucro está sendo distribuída? Se a empresa distribui demais e reinveste pouco, isso pode virar problema. Terceiro, fluxo de caixa. Dividendos saudáveis precisam vir de geração real de caixa. Quarto, dívida. Uma empresa muito endividada pode ter dificuldade de manter dividendos em momentos de aperto. Quinto, setor. Empresas de consumo básico, saúde, utilities e varejo aparecem bastante nesse universo porque costumam ter demanda mais previsível. Mas previsível não significa invencível. Todo setor tem riscos próprios, e para o investidor brasileiro ainda entram outros fatores: variação do dólar, tributação sobre dividendos no exterior, custos da corretora e declaração de imposto. Vamos imaginar uma situação simples. Uma empresa paga dividendos todos os anos e aumenta esse valor gradualmente. Quem investe pensando no longo prazo pode ver sua renda em dividendos crescer com o tempo. Mas imagine que a ação esteja muito cara. Mesmo uma ótima empresa pode entregar retorno fraco se o investidor pagar um preço exagerado. Agora imagine o contrário. Uma empresa com dividend yield muito alto porque a ação caiu bastante. Pode parecer uma oportunidade, mas também pode ser um aviso de que o mercado está desconfiando da capacidade da empresa de manter aquele dividendo. Por isso, a pergunta não deve ser apenas: quanto essa empresa paga de dividendo? A pergunta melhor é: esse dividendo é sustentável e o preço faz sentido? No fim, Dividend Aristocrats e Dividend Kings são formas de classificar empresas com longo histórico de aumento de dividendos. Eles podem ajudar o investidor a encontrar negócios maduros, resilientes e com tradição de remunerar acionistas. Mas não são uma garantia de lucro, nem uma lista automática de boas compras. Dividend Aristocrat significa:
Empresa do S&P 500 com pelo menos 25 anos aumentando dividendos. Dividend King significa empresa com pelo menos 50 anos aumentando dividendos. Algumas empresas conseguem estar nos dois grupos, como Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson e Walmart. Mas antes de investir, é preciso analisar preço, fundamentos, riscos, impostos, câmbio e adequação ao seu perfil. Porque investir em dividendos não é só buscar renda, é entender de onde essa renda vem, se ela pode continuar e qual risco você aceita assumir no caminho. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe e acompanhe o Multiprisma para mais vídeos explicando investimentos de forma simples, direta e sem promessa fácil.